se alguém perguntar alguma coisa, tu preciso que tu acompanhe aí pra gente. Gente, vamos lá. Vamos dar início aqui a falar sobre a lei orgânica, né? 9h38. Então a gente marca aqui como será a metodologia, né? Eu faço uma apresentação, normalmente meia hora, sobre os pontos, né? Depois que eu fazer o debate, as pessoas se inscrevem para falar, né, de cada eixo. A gente finaliza, né, depois para ver um encaminhamento para análise técnica do escritório de advocacia e a apresentação da minuta finalizada para a LEPRE e para o DG, né? Depois a gente inicia a medida de mobilização para que pressione essa aprovação do que a gente entende por necessário numa lei orgânica. Vou fazer um pouco aqui de uma introdução, né, o que vem falando sobre lei orgânica, né? Desde que eu entro na Polícia Civil se fala sobre lei orgânica, né? Foi instituído um grupo de trabalho, foi feita uma conclusão, depois alguns encaminhamentos, e a gente vai tentando explicar, né, circunstancial os cenários aqui. Então, uma portaria de 2012 aí, né, já criando um grupo de trabalho. Na época, o chefe de polícia era o doutor Oswaldo Moraes. É uma portaria bem feita, ela institui vários colegas, né, doutor Graham para corregedoria, doutor Paulo Moraes para atividade operacional, a um verdadeiro grupo de trabalho para tratar sobre lei orgânica. 2015, novamente, outro grupo de trabalho, né, para falar sobre lei orgânica. E, por fim, em 2021, outro grupo de trabalho, esse que resultou numa minuta de uma lei, né, todas as entidades foram participar, exceto com a entidade dos peritos papiloscopistas, mas houve. Esse grupo de trabalho conclui em 2022, aproximadamente, né, encaminha para a SDS, mas esse trabalho não prospera, né? Não prospera, fica lá na SDS, né? Sentam em cima dessa lei, alegaram algumas dificuldades com impacto financeiro. E aí há um outro evento que é a promulgação da lei orgânica, né? A lei orgânica federal ela foi promulgada em novembro, já havia um debate, ela foi aprovada, eu acho que em setembro, ela foi aprovada, e dentro do projeto de lei havia a previsão que os estados deveriam se adequar em 12 meses. Então, quando ela foi aprovada nesse sentido, na época, acho que era a doutora Simone, ela se antecipou para que, ao ser publicada, já tivesse algo já desenhado. Então, o que é que ela fez? Ela pegou aquele projeto de 2022, aquela minuta de 2022, e fez as suas adaptações com a lei orgânica federal. Em que pese tem essa previsão de 12 meses para se adaptar, ela não, essa previsão era o último artigo, acho que 49, ele foi vetado, né, entendeu que seria uma interferência da União nos estados, né, ia colocar um ônus para o estado, então essa foi vetado. Por outro lado, no momento que ele foi vetado, a lei começou a vigorar, né, ela começou a ter vigência de imediato. Se entendeu que era melhor não falar na negociação salarial de 2024, né? Não vamos, porque podia de alguma forma atrapalhar, de alguma forma trazer prejuízo. A gente entendeu que era melhor não falar de lei orgânica na negociação de 2024. E assim que concluída a negociação, né, foi praticamente finalizada ali em outubro de 2024, a gente voltou à tona a lei orgânica. A lei orgânica após a negociação. A gente tem aquela situação, né, da paridade, né, ali por volta de abril de 2025, né, a paridade e a integralidade. Em certo momento havia uma previsão
da Delegacia Geral de apresentar essa lei orgânica com a solução daquele imbróglio ali envolvendo a paridade e integralidade. A gente entendeu que ia ser precipitado essa discussão e a gente entendia que havia necessidade de uma lei que sanasse isso de imediato, porque uma lei orgânica estadual ela teria outros debates, outros pontos. Foi aprovado, né, a paridade e a integralidade, e aí voltou-se novamente o foco para a lei orgânica. A ideia do delegado-geral, isso ele já disse para todas as entidades, que ele já tem uma minuta, ele quer apresentar a minuta para o SDS, após o SDS avaliar, ele apresenta as categorias. Em seguida, encaminha a minuta que ele entender necessário. Não haverá por parte das entidades de fazer alteração, ele já está desenhado algo nesse sentido, possivelmente com uma lei orgânica sem impacto financeiro. Então, né, diante desse posicionamento aqui, a gente decidiu, quando a gente sempre pedia, né, desde depois da negociação, outubro, novembro, a gente vem pedindo essa apresentação da minuta, ia ser em janeiro, houve aquela situação, houve férias em janeiro, fevereiro houve aquela situação do confronto com as torcidas, então depois houve a situação da paridade e integralidade, e vai se atropelando as agendas e termina nunca havendo essa possibilidade da gente iniciar a lei orgânica. Então, a gente se reuniu com as entidades aqui e a gente, olha, já que não vai apresentar, então vamos apresentar a nossa. Vamos apresentar o que a gente tem, que a gente acha interessante e que seja uma proposta feita pelas entidades aqui. Então, tivemos várias reuniões e dessas reuniões sempre há dois calos aí, que é o posicionamento da perícia criminal, né, da suposta polícia científica. A lei orgânica nacional diz, olha, ou vocês estão dentro ou vocês estão fora. A gente entendeu, já debateu isso numa ADEP em Foco, que a gente entendia que a perícia criminal é importante para a polícia, é importante para a instituição policial civil que eles estejam dentro. Mas a gente teve aproximadamente umas 10 reuniões, de 5 reuniões assim, a gente não chegou no consenso com a perícia criminal. Eles querem continuar sendo subordinados ao SDS, eles entendem porque antigamente a Polícia Civil ocupava a Secretaria de Segurança Pública e eles eram subordinados à Secretaria de Segurança Pública, que era um policial civil. No momento que se virou a SDS, eles querem continuar sendo regido pela Secretaria. Então, eles não admitem sobre a narrativa que haveria ingerência, né, nas perícias, nas conclusões do laudo. Então, a gente entendeu que depois da lei orgânica, há algumas decisões até admitindo esse tipo de desenho, mas era uma decisão antes da lei orgânica nacional, porque a lei orgânica nacional, é bom frisar, ela é uma norma de competência concorrente. Então, a União faz a norma geral e os estados fazem a suplementar. Então, não pode a lei dos estados, né, ir de encontro, né, contrariar a lei orgânica nacional. Esse modelo que atualmente vige aqui, ela contraria a norma geral. Então, a gente se posicionou dizendo, olha, não dá, ou fica fora ou fica dentro. Mas eles insistem nesse posicionamento híbrido aqui, né, de algumas perícias Outra situação dos peritos papiloscopistas, né, eles construíram uma redação que eu achei de alguma forma interessante, né, questionei algumas situações, porque a lei de perícia criminal, a 12.030, ela fala que os peritos criminais têm que ter formação específica. Eles não têm formação específica, né, eles são curso superior, né, não tem formação específica. Mas eles acharam que não tinha problema, então, na criação, ele seria o perito papiloscopista, mas ele exerceria uma função de perito oficial de natureza criminal. Né? Seriam criados, na polícia seria delegado, oficial, investigador de polícia, médico legista, perito criminais, perito papiloscopistas. Esses três, né, exerceriam uma função de perito oficial de natureza criminal.
para mim não dá um ensejo de uma equiparação salarial, e aí eu mostrei minhas dificuldades lá de aceitar esse desenho, mas sempre foi uma situação lá que eles colocaram como necessário para trabalhar esse tipo de situação. A gente encontrou um desenho melhor, né, que é colocar ele fazendo essa função, né, são diferentes, esses três fariam a função de perito oficial de natureza criminal. E os demais eixos aí que eu vou apresentar. Né? O primeiro eixo é o que a gente chamou aí de protagonismo no debate da segurança pública. A Lei Orgânica Nacional já prevê isso, né? A Polícia Civil como imprescindível no debate das implementações de políticas públicas. Então, você pode reparar que no primeiro artigo era bem simples, né? Era bem simples esse artigo que foi feito, né, pelas entidades, era um artigo simples, né? A gente tentou no parágrafo único dar essa valoração aí, né, mostrar que é necessário a participação da Polícia Civil na implementação de polícias públicas, de segurança pública, né, no tocante principalmente à investigação, ao combate ao crime organizado. Então a gente colocou isso, né, como forma de hoje, né, recentemente no programa Juntos, né, definiram como meta 30%. Definiram como meta roubo de carro, fizeram algumas situações que eram diferentes da Lei Orgânica Nacional. Então, é necessário que, né, a Polícia Civil se faça presente. Eu sempre digo que a criação de delegacia, né, foi criada, eu estava no DENARC, foi criado várias delegacias sem ouvir a Polícia Civil, né, assim como foi criada algumas delegacias de combate à corrupção sem também ouvir a Polícia Civil. Então, os técnicos lá, né, os gestores entenderam que haveria necessidade de alguma política pública e se criou. Então, é necessário colocar isso, né, fundamentar. Parece ser uma bobagem, mas é necessário que essa imposição. A lista tríplice para o delegado geral, a gente acha que é importante, né? É o segundo eixo aí que a gente acha importante, a lista tríplice para delegado geral. Já há no Maranhão, né? A norma espelho é a norma do Maranhão, há algo já nesse sentido. Eu sei que alguns vão questionar, já foi declarado inconstitucional pelo STF, me parece que era alguma posição no sentido de formalidade de iniciativa, mas está lá ainda no Maranhão essa possibilidade de lista tríplice. Então a gente quer replicar aqui essa situação, não havia na minuta anterior, a gente colocou essa observação, lista tríplice. Eu acho que o delegado-geral de polícia ele deve se comprometer não só com o governo, não ser leal só com o governo, mas ser leal com a classe, leal com a Polícia Civil. Então a gente acha importante esse engajamento para quem quer ser delegado-geral. A Corregedoria da Polícia Civil, né, o retorno da Corregedoria da Polícia Civil, né, já está previsto na Lei Orgânica Nacional, né, e aí tem um caráter orientador, um caráter conciliador, né, e aí a gente colocou algumas observações aí, o Conselho Superior de Polícia como órgão recursal, né, das decisões da Corregedoria, colocou algumas observações aí no Conselho Superior de Polícia. A gente colocou, ela também tem natureza consultiva, né, orientadora, né, é necessário que ela não trabalhe só apenas para punir. A gente colocou mandato para o Corregedor-Geral, para ele ter mais. Na Polícia Federal hoje o único lugar que tem mandato é na Corregedoria. O fim da cassação da aposentadoria é algo que pode ser colocado, né? O STF disse que cabe a cada estado. A aposentadoria havia, quando foi previsto isso, é porque a aposentadoria não tem um caráter contributivo. Hoje ela tem um caráter contributivo, né? Então termina sendo um enriquecimento sem causa do Estado. Então a gente entende que esse fim da aposentadoria é algo importante. A gente quer ajustar essa situação do termo de ajustamento de conduta. Parece uma besteira, parece algo simples, mas é extremamente importante, né, o termo de ajustamento de conduta na Corregedoria. A gente discutindo aqui, um policial estava contando aí uma situação que ele enfrentou. Primeiro, ele foi indiciado no inquérito policial
e lá o inquérito caberia acordo de não persecução criminal, ele pagou em torno de R$ 800. Veja, numa situação criminal, ele resolveu pagando R$ 800. Numa condenação administrativa, ele perdeu 6 meses, né? 6 meses de salário, porque ele perde a licença prêmio. Então, veja o quanto é mais gravoso, né? Então, quanto a um termo de ajustamento de conduta pode aliviar esse tipo de situação. 6 meses de salários aí, R$ 180 mil. No processo penal, ele pagou R$ 800. Você vê o quanto parece uma besteira, não tem impacto financeiro nenhum, mas é importante. A Polícia Federal está utilizando isso desde 2024. Várias instituições, Receita Federal, institucionalizaram o termo de ajustamento de conduta, né? Então é importante essa previsão para que aconteça. É bom lembrar que no âmbito criminal, uma condenação, um indiciamento tem que ter uma carga valorativa maior, né, do que no âmbito administrativo. Então, veja, no âmbito criminal, que ele tinha uma carga valorativa maior, que é necessário, né, um aprofundamento das provas, ele teve que pagar só R$ 800, e na condenação administrativa foi muito mais prejudicial a ele, né? No âmbito penal, há várias situações despenalizadoras, né? Transação, suci processual, uma série mas no âmbito administrativo, que precisa de menos carga probatória, a condenação chega a ser muito pior. Então é outro item. Então a corregedoria volta, corregedoria com caráter conciliador, corregedoria fazendo termo de ajustamento de conduta e mandato para corregedor. É outro eixo importante, é o eixo 3. Esse é o eixo 4, né, que fala sobre valorização e qualidade de vida, né? As policlínicas, né, está sendo reestruturadas as policlínicas. Eu tenho sempre o receio disso, porque eu fui para a inauguração de uma unidade de saúde aqui em 2015, aqui próximo ali do cemitério Santa Mara. Essa unidade depois se acabou, porque tem que ficar equipando. Tem um problema de contratação, né? Às vezes está um agente de polícia lá que é fisioterapeuta. Há um desvio de função aí, mas há uma previsão que tenha, pelo menos, a policlínica. Então, é necessário a gente valorizar essa policlínica, inclusive podendo atender os aposentados. A jornada de trabalho, né, nos termos da Polícia Federal, né, são 8 horas, sendo que 1 hora deve ser para atividade física. Isso tem a ver com a saúde, com a qualidade de vida. E o auxílio-saúde, né, a implementação do auxílio-saúde. Sim, pelo menos na minha pesquisa, só um estado conseguiu auxílio saúde para a Polícia Civil e conseguiu só para delegado. Foi Mato Grosso. Mato Grosso está aí, o subsídio, 5% do subsídio do delegado de nível 1, né? Classe especial. Está lá do final de carreira, nível 1, ele tem o direito. Então, a Mato Grosso teve 5%, né? São 27 polícias civis, 26 estados, mais Distrito Federal, mais Polícia Federal. Então, eu só encontrei essa, Mato Grosso, foi 5%, e só para delegado, né? O benefício é para toda a Polícia Civil, mas eles são tão articulados que eles conseguiram 5% só para delegado. Esses aqui são os eixos, assim, né? Os beneficiários, né, o atendimento que vai ser feito na policlínica, os recursos, né, a gente talvez tenha que trabalhar com o recurso, né, do Funepol, para pagamento desse ressarcimento aí do auxílio saúde. Então talvez haja essa situação, porque é uma maneira da gente tentar efetivar essas investigações, né, tentar motivar esses policiais a investigar, a recuperar valores. Então, porque isso vai, de alguma forma, servir
para lhe beneficiar. Isso já acontece com os procuradores do Estado, né? Eles têm um fundo de honorários advocatícios, né? No âmbito da União, inclusive da AGU. Esse fundo paga um valor de auxílio-saúde, né? Um valor de R$ 3.000 para cada procurador federal, procurador da Fazenda, advogado-geral da União. É com base nesse fundo, né? Há um conselho curador desse fundo e eles instituíram, com o dinheiro desse fundo, pagar o auxílio-saúde. O TCU, inclusive, analisou e disse que tem que ser mediante ressarcimento. Não basta tão simplesmente dizer, olha, R$ 3.000 para a saúde. Tem que o servidor comprovar que gastou isso, né, com saúde. Tem que mostrar as suas despesas médicas, o seu plano de saúde. Não basta tão somente ter o valor fixado ali. Tem que haver comprovação e ressarcimento das despesas médicas. Sem dúvida tem que dar uma melhorada na redação lá do Auxílio Saúde. A gente já está avaliando estudando isso, né? O pessoal de São Paulo já tem algo minutado nesse sentido, né? Utilizando como parâmetro o dos juízes. Oi, tá escutando? Melhorou? Será que foi geral ou foi contigo aí? Voltou? Pode falar. E aí, resolveu? Tá travado ainda? Se melhorou? Por isso que... Voltou aí? Tá voltando? Oi. E aí, voltou? Tá tudo normal? O pessoal tá... Voltou normal? Entra lá no chat. Nenhuma época eles escrevem. Ah, pô, entendi. Não sei se voltou, tá normal. Alguém dá o feedback aí. Tá gravado, né? Oi. Melhorou, voltou aí. Oi, voltou? Voltou aqui. Tem que entrar no chat aqui, Globinho. Oi. Voltou o som aí? Alguém sabe informar? Oi. Voltou? Voltou o som? Oi. Será que tá aqui? Tá na... Acabou. Deixa eu sair Me tiraram da... Foi tu que me tirou?
Oi. Oi, oi. Não, agora tá ligado. Oi, oi, desligou. Desligou? Oi. Confirma aí, o pessoal tá me escutando? Ou eu tenho que ativar o áudio aqui? Ah, oi, oi. Agora vem agora. Oi, oi. Tá ouvindo? Oi. Então tem que ficar habilitado ele. E aqui tá. É. Oi, tá aqui com áudio habilitado aqui. Oi, oi. Tá. Oi. Testando o som. Voltou? Oi. Testando. Eu acho que tenho que habilitar meu áudio. Oi. Pronto, vamos dar início aqui. Ver se está aparecendo aí a... Vamos lá? Voltou? E aí, vamos estar iniciando a falar sobre o eixo 4, né, que é o saúde e qualidade de vida. Né, e é previsão das policlínicas. Oi, posso? Retomar aqui a situação da saúde na valorização e qualidade de vida, né? Então, já o norte nesse sentido das policlínicas, né? Já está sendo instituído aqui pela Polícia Civil. A jornada de trabalho, a gente entende que 1 hora de atividade física, né, nos termos da PF, e o auxílio saúde, né? Relembrando aqui, não sei se chegaram a ouvir, essa é a lei do Mato Grosso, que estabeleceu 5%, né, de caráter indenizatório para os delegados de polícia, apenas e tão somente para os delegados de polícia. É a única lei que eu vi que fala sobre auxílio saúde, né, das 27 polícias civis, né, que tem no Brasil, apenas o Mato Grosso. E repare que ela só estabeleceu para delegado de polícia, em que pese, né, seja para toda a polícia civil, uma lei orgânica, apenas e tão somente foi estabelecido para delegado de polícia. Falando dos beneficiários, né, da onde pode vir esse recurso, esses pagamentos, né, a dotação orçamentária do DCS, eu acho que a gente deve discutir se deve ser utilizado o Funepol. Então, isso estimula a investigação de lavagem de dinheiro, a recuperação de ativos, uma parte dessa indo para o Funepol, e o Funepol, de alguma forma, ajudando ao pagamento dessa verba. O Funepol, em tese, ele é dinheiro, né, privado, né, então é de recuperação. Então, eu acho que seria melhor gerido se fosse pelo Funepol. Então, isso já acontece, por exemplo, no âmbito da AGU, né, há um fundo dos honorários advocatícios, e nesse fundo, né, que existe um conselho curador de honorários advocatícios, houve a previsão de pagamento através desse fundo, o auxílio saúde.
No âmbito da UGU, o valor é R$ 3.000, né, é fixo. E o TCU recentemente disse que tem que ser para ressarcimento de despesas médicas. Não pode tão somente implementar um valor, tem que ser ressarcimento, né? Tem que ser, por isso que a gente colocou até 10%, né? Porque é assim na Justiça, acho que é assim também no Ministério Público, mas ele tem que comprovar que você gastou esse valor. A gente já está trabalhando, é verdade que a gente precisa melhorar essa redação do auxílio, né? A gente colocou até 10%, né? Mas a gente precisa melhorar esse auxílio. A gente, né, pegou aqui o pessoal de São Paulo que já está trabalhando nessa minuta para a gente também ter essa melhoria nessa redação do auxílio saúde. No TJMP ele vai de 10% até 50 anos, né? 15% quem tem acima de 50 anos, ou pode ser 15% para quem tem doença grave, né? Que não se aposentou, mas que tem doença grave. Então ele pode ser até 15% no TJ e Ministério Público. Na AGU, a União, ela banca aproximadamente R$ 700 por mês, mensais, mas né, eles também recebem mais R$ 3.000 pelo Conselho Curador de Honorários, né, pelo fundo o fundo que eles utilizam, que guardam, né, que recebe os honorários sucumbenciais, fica lá e com esse valor é pago também. Eu cheguei a fazer um cálculo, né, aproximadamente aí, né, se for 10%, né, a gente vai ter por mês 3 milhões a mais, né, por ano dá isso 37, porque tem que ter o 13º. Se for 5%, são 18 milhões, né, 1,5 milhão a mais. A nossa folha vai girar em torno de 28 milhões, então é um acréscimo aí de 10% na folha, praticamente. Isso precisa ser atualizado. Na época que eu fiz ainda existia 82 delegados substitutos, né? Hoje não tem mais nenhum substituto, né? Todo mundo foi para a QAP2, a gente tem que recalcular isso aí, mas é um valor, assim, né? Um valor aproximadamente, né, bem interessante. Se for R$ 1.800, dá mais ou menos o mesmo impacto financeiro, né, mensal e anual. E se for R$ 1.000, tem um valor também. Lembrando que esse eu só calculei para os delegados, tá? Isso não está calculado para toda a Polícia Civil. Então, mas a gente tem uma ideia, um incremento aí de 10% na folha salarial. Sem dúvida, a gente está estudando, eu já mostrei lá, a gente está estudando a melhor redação, né? Melhor redação, a gente entende que tem que melhorar aquela redação. Essas observações que estão sendo encaminhadas, né, como no começo do vídeo, né, será encaminhada para o escritório especializado na lei orgânica, né? Um escritório que trabalhou com lei orgânica em São Paulo, que trabalhou em Santa Catarina, trabalhou inclusive na DPJ, então tem essa expertise aí, vai fazer essa revisão técnica aí. A jornada extraordinária, né, o reconhecimento e compensação, a gente entende que a gente não colocou nada ali sobre o PGES, sobre o valor do PGES, é uma briga ali, porque acreditamos que deve pagar como hora extra, efetivamente. Falamos do adicional do noturno lá, colocamos. Lembrando que todos esses valores aí, todos esses valores, eles já foram construídos em 2022 nesse grupo de trabalho. Eu praticamente não mexi nesses valores, né, porque foi feito com as entidades de classe, então eu não queria mexer nesses valores. O outro eixo, que é o eixo comunitário, né, a gente precisa implementar os núcleos de conciliação e mediação. Isso é algo importante, né? A Polícia Civil de Santa Catarina e a Polícia Civil de São Paulo fazem muito bem, né? A Polícia Civil de Santa Catarina, inclusive, do Rio Grande do Sul, elas fazem, inclusive, com crime que cabem à ANPP,
Então, é interessante, a gente hoje em dia tem que, né, tá perdendo essa situação do TCO, então é importante a gente trabalhar isso nas comunidades, é importante ver essa pacificação desses conflitos, esses pequenos conflitos. Já se faz empiricamente, mas tem que fazer organizado, né, materialmente, que assim como São Paulo faz, para, né, ter uma aceitação social melhor, né. Hoje o nosso TCO ele é muito pobre, né, então a gente termina sem fazer nada, então esse núcleos é interessante para a aproximação com a sociedade. A gente colocou aqui alguns incisos, né, algumas observações, né, durante o texto lá que a gente minutou. Autonomia financeira, né, a gente colocou aqui, né, que o chefe de polícia deve apresentar a sua proposta financeira, né. A gente sabe que a gente não tem repasse automático, mas ninguém sabe quanto é que se gasta, né, vai a toque de caixa, quanto é necessário gastar. Então a gente acha necessário colocar essa autonomia financeira no sentido de pedir, né, uma autonomia financeira mitigada. O chefe de polícia deve mostrar o quanto vai gastar, o quanto é necessário para contratar, para reformar as delegacias. É necessário que ele tenha essa rúbrica própria aí, e também esse gatilho aí nos concursos públicos, né? Diminuiu 30% ali dos cargos, já há uma autorização automática para a realização dos concursos públicos. Por fim, o eixo promoção, né? Eu costumo dizer que é um projeto que Simone encabeçou, na época que era chefe de polícia. Ela encabeçou, né, que é baseado, né, foi um estudo que a DEPT fez, na época Pedro, né, encaminhou esse estudo para ela, mostrou vários, como eram as polícias civis, em quanto tempo. Então, indicou como os termos da Polícia Civil de Distrito Federal e da Polícia Federal, né, que em tese seriam 3 anos para, né, que é a APS, 5 anos, que é a P2, tá, até que é mais 5 anos, que é a P1. No 14º ano, você iria para delegado especial. É assim na PF e na PCDF. E aí os colegas que têm mais de 15 anos, né, haveria essa previsão desse reenquadramento. A escola superior, a gente tentou, de alguma forma, né, dar mais autonomia para ela, como uma escola de governo, para ela a realização de especialização, de mestrado, nos moldes que a escola da PGE aqui foi realizado. Bem, esses os 9 eixos que eu tinha para apresentar. Vamos abrir inscrição aí para quem quer falar sobre, de indicar qual o eixo que quer falar e a sua observação, para que a gente possa encaminhar essas observações para o escritório de advocacia, para ver a viabilidade técnica disso. Alguns colegas já, né, falou sobre a alíquota de Funafim, sobre a possibilidade de um auxílio na aposentadoria. Eu já dei minha observação, acho que esse auxílio, né, que juízes, magistrados usam, é o auxílio saúde. Eu não consigo visualizar outro. Não, mas a PM tem um sistema misto ali, né, que eles utilizam as Forças Armadas quando é conveniente. Eu acho que há uma impossibilidade aqui no âmbito estadual fazer isso, né, uma previsão constitucional com a PM, uma previsão constitucional da alíquota mínima. Então, há algumas impossibilidades aqui no âmbito estadual. Não sei se alguém quer falar. Deixa eu passar aqui para a doutora Cláudia, para a doutora Cláudia dar algum esclarecimento aqui. Bom dia a todos e todas. Quero dizer que essa lei, essa minuta, ela foi elaborada naturalmente em 2022, a gente foi e fez agora a junção, né, com a lei nacional, e aí juntamos o que pensamos. Mas quem foi que juntou? Foi várias e várias reuniões, em torno de quase 15 reuniões, com todas as entidades policiais. Então, foi um trabalho em conjunto, e é a primeira vez que isso está acontecendo no Brasil. Ainda não, nenhum outro estado fez isso. São Paulo, por exemplo, quem está elaborando são os militares.
por incrível que pareça. Tanto que eles nos pediram a nossa minuta. Ela não está completa porque, evidentemente, que nós fizemos questão de passar para vocês. Toda essa premência, né, toda essa urgência, é porque nós estamos agora praticamente entrando num período político de eleição. Tanto que já se diz que já há uma guerra, né, entre Raquel e João Campos. Então, assim, já começou o período eleitoral. Então, nós tínhamos um prazo para apresentar isso. Então, nós tivemos que ser céleres. É evidente que a lei toda não vai passar. Mas o que foi interessante de nós pegarmos todas as entidades policiais é porque nós sabemos agora o que nós podemos lutar em conjunto daqui para frente. Por exemplo, a progressão. Nós já temos um plano para isso. Se não passar na lei, nessa lei orgânica, então a gente vai lutar em conjunto, em união, já que deu certo lá no passado, com relação à paridade e integralidade. Então, assim, essa lei ela pode não passar toda, porque nós estamos botando ela muito completa. Mas nós, em compensação, já sabemos o que nós queremos, e vamos saber muito mais ainda com as sugestões de vocês, com a opinião, a crítica de vocês. E aí, o que não passar, a gente já vai saber o que nós vamos lutar, que não vai ficar uma coisa parada. Então, acho que é muito importante a gente ter essa concepção. Lembrando que, se a gente não fizesse isso, de nos juntarmos, de procurarmos fazer essa lei, ela não iria sair. Existe uma lei feita pelo delegado-geral, uma minuta, mas ela ainda não nos foi apresentada, embora que, nessa última audiência na Alep, o doutor Nelson, ele disse, inclusive nós mostramos num vídeo que colocamos no Instagram da ADEP, que essa lei, essa minuta vai ser apresentada. Fizemos também uma reunião com o delegado-geral, onde também estava o Simpol, e ele disse que vai mostrar sim. E que essa lei, essa minuta estaria mais ligada a direitos, embora contemple também o auxílio-saúde. Então, se por acaso, nós contamos com isso, se por acaso ele não apresentasse, por motivos que, às vezes, a conjuntura, né, não favorece, então nós dissemos, então vamos fazer a nossa. Nós não ficamos parados, isso é muito importante. E procuramos essa união. Então, para finalizar, se por acaso o que não passar dessa lei, como ela está expressa ali, então, tudo aquilo ali nós fizemos em conjunto. Então, vai ser um trabalho que nós vamos depois continuar. Ou melhor, uma luta que nós vamos continuar depois. Então, é muito importante que vocês participem agora com as suas sugestões. Eu queria até saber até quando, Diogo, que podem apresentar. Até dia 24 seria interessante ser apresentadas as observações, porque é uma previsão, né, de a gente entregar a minuta dia 26 ou dia 28, né, não está acertando. Então, o ideal é que todo mundo suas observações, de preferência lá pelo Google Formulário, para a gente analisar cada um, né, não se perder essa informação. Desde que a gente surgiu a minuta, muita gente liga para mim e aí eu termino esquecendo, tem que ficar materializado lá no Google Formulário, para que a gente possa, de alguma forma, deixar material e ver a viabilidade técnica, a viabilidade jurídica dessas observações. Doutor Adalberto, agora me perguntar, eu achei isso muito pertinente, se todos vocês têm realmente a minuta. Agora o doutor Diogo comentou, mas é bem importante mesmo que a gente, se não quiser ler toda, porque ela é enorme, que leia as partes que interessam, mas que vocês estejam ali presentes. Lembrando que a nossa luta agora é para que ela realmente saia de alguma forma, e o que não estiver lá, vamos juntos, meus amigos.
Vamos juntos fazer tudo o que for possível para a gente conseguir melhoria na corregedoria, conseguir o nosso auxílio saúde. Então, assim, o que eu quero dizer é que a ADEP, junto com as outras entidades policiais, nós estamos beligerantes nessa questão. Nós não vamos abrir espaço para se pensar que a gente vai ficar confortável, que a gente vai aceitar apenas direitos. Essa lei, naturalmente, que nós estamos propondo, essa minuta, ela tem uma interferência, sim, no lado financeiro, porque é praticamente impossível a gente querer ter os nossos direitos todos e isso não interferir no lado financeiro. Pode ser que o que seja apresentado, o que seja aceito pela governadora, não venha com esse impacto financeiro, mas, pelo menos, vai ser um início. E depois nós vamos lutar pelo resto, para a gente conseguir tudo que nós precisamos conseguir. Agora, para isso, a gente vai precisar de muita união. E a gente já começou, concluindo, com todas as entidades. Isso é muito importante, eu gostaria que vocês observassem bem como é bom nós estarmos aqui com essa minuta, não é assim, em concordância com as outras entidades, porque o que significa que eles vão participar conosco, entendeu? Da nossa pressão em cima do governo para fazer valer o que nós queremos na nossa lei orgânica. A lei orgânica, no artigo 3º, inciso 2º, né, fala sobre requisito de investidura de cada cargo com as devidas promoções e progressões. Né? A lei orgânica de cada estado deve prever essas promoções e progressões. Então, a gente pegou essa minuta de Simone e inseriu aqui no texto, né, com as demais entidades, todas têm esse problema, porque eles têm aquelas progressões via letrinhas, e aí eles vão chegar no final de carreira com 24, 23 anos, né, os peritos criminais e os médicos legistas, eles só podem, inclusive, chefiar os institutos, né, mas nas negociações, a polícia, o Simpol também, me parece também com 26, 27 anos, mas nas negociações eles sempre tiram, né, uma letrinha ali, chegam com 18, 19. A gente fala em 15 anos, mas por que 15 anos? Né? Porque o requisito que ela tem de 15 anos de polícia, mais 10 anos fora, ela pode se aposentar. Então, se fala em 15 anos, mas na lei orgânica que a gente incluiu, junto com a lei da Polícia Civil da Distrito Federal, no 14º ano, ela chega na classe especial. Né? 3 anos substituto, mais 5 anos como QAP2, mais 5 anos como QAP1, no 14º ano ela vira delegado especial. Não sei se eu tirei a dúvida aí de alguém. Acho que fica assim mais claro quando a gente coloca, eu até falei 26, mas são 27 anos. A médica legista, ela pode se aposentar com 25 anos, trazendo de fora, aquela coisa toda, com 25 anos. Ela pode, hoje, nem trazendo de fora, com 25 anos, porque é a nossa lei. Ela nunca consegue ser chefe, porque só aos 27 anos que ela pode ter o direito de ser especial. Então, ela se aposenta antes sem ser especial e sem ser chefe, de nada. Então, isso é o que acontece, não é o que acontece exatamente aqui. Entendeu? Aí, a Polícia Federal é que é no 14º ano, 355. Entendeu? Aí, no 14º ano vai ser. Mas o que nós estamos fazendo a argumentação, que eu acredito mais sólida, é a gente mostrar que se a mulher traz 10 anos de fora, 15 anos aqui dentro, então, no mínimo, ela tem que ter esse direito.
de poder se aposentar chegando no último nível da carreira. Porque a gente tem que ter um argumento. A gente tem que ter um argumento. Se nós, mulheres nos unirmos nisto, para mostrar, porque realmente é um total preconceito contra a mulher. Vai ser uma discriminação muito grande, se assim não for. Não é? Então, assim, a mulher, como Jimena mesmo, que se aposentou como primeira, não foi? Quer dizer, não teve a oportunidade. A gente tem que ter essa oportunidade, sim. Se a lei nos deu a oportunidade, então a gente quer seguir também esse caminho. São dois caminhos, né? O caminho da PF e esse caminho que é o bem lógico. Esse daqui não dá nem para a gente correr. Se a gente parar para pensar direitinho. Então, assim, a programação é fazer um grande movimento, sim, feminino. Não, mas aí assim, tem que, né, fica complicado, né, Nelly? Se vocês encontrarem se vocês encontrarem uma outra, que é bom, a argumentação nos passe. Mas eu estive em Brasília agora, conversei com as entidades, elas também pensam da mesma forma. Conversei com São Paulo há 2 semanas, eles também assim ficaram muito atraídos por essa história, ficaram encantados, entendeu? Disse, realmente, porque faz sentido, né? Então, é como se a gente colocasse o governo contra a parede. Agora, se tiverem alguma outra argumentação que seja tão forte quanto, porque, por exemplo, a história da PF 355, segundo nós soubemos, o doutor Alessandro, que é policial federal, ele não acha isso bom, porque acha que tem problema de hierarquia. Então, a gente já tem, né, essa trava com o secretário de Defesa Social. Mas isso da mulher é a lógica. E aí, depois a gente vai falar melhor sobre isso, porque hoje é mais a lei orgânica como um todo, mas o que nós estamos pensando é um grande movimento das mulheres para não aceitar isso, porque a partir do momento que a gente conseguir para as mulheres, os homens também conseguem. Então, assim, é um movimento das mulheres em que os homens vão ter que nos apoiar, porque nos apoiando eles vão estar se beneficiando. Então, assim, é um caminho que nós encontramos e que coincide com o que eu encontrei agora em recente conversa com o Cobrapol, com pessoas que redigiram essa lei orgânica, entendeu? Então, assim, vamos seguir, a gente tem que ter um norte, né? A gente tem que ter muito pé no chão, né? Para dar as nossas guerras. Então, assim, eu creio que isso é bem sólido da gente perseguir. O que não pode é deixar do jeito que está, não é? Então, a gente tem que correr. Tem alguma ideia melhor? Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Não, eu acho que a gente deve mirar o céu. Eu acho. Mirar o céu como? Não, como você disse assim, a gente tem que ter pé no chão para pedir. Não, eu acho que deve pedir. Não, se você tiver uma estratégia boa, peça, diga mesmo. Mas essa foi a estratégia que nós estamos encontrando. Mas, olha, veja bem, a gente vai fazer o que a categoria quiser. Agora, eu gosto muito de ganhar. Aí, às vezes, eu faço as coisas para que elas aconteçam, né? Vocês já me conhecem, sabem que eu sou de agir, doutor Diogo também. Então, assim, a gente viu uma possibilidade nesse sentido, mas não significa, se a categoria disser, não, a gente quer... Né? Inclusive, lá em Brasília, a gente está pedindo o quê? Que não existe idade mínima, tem uma série de coisas. Agora, daí, a gente querer uma coisa e não acontecer, eu realmente não gosto. Eu gosto que as coisas aconteçam. E eu estou vendo muita gente prejudicada, mas muita gente prejudicada, com pessoas, inclusive, que eu gosto muito, que passaram com 7 anos a ser especial, e outras que estão aí, entendeu? Há quanto tempo? 17 anos, entendeu? Sem ser. Eu não admito isso dentro do meu coração, eu acredito que vocês também não. Que a P1, dele, P1, isso é errado. Então, assim, eles têm mil assim, por exemplo, a Simone mandou para lá mandou a lei pedindo, entendeu? Eles foram e mandaram de volta dizendo que tem que ser 20 anos. Então, na cabeça deles vai ser 20 anos, e a gente não quer 20 anos. Só que a gente vai bater de frente com eles, entendeu? A gente vai bater de frente. Se vocês conseguirem alguma coisa que pressione, digam para a gente, mas digam mesmo. Agora, o que a gente percebeu é que existe um caminho nesse sentido, de pressionar as mulheres, as delegadas, pressionarem para que, pelo menos, o mínimo seja
respeitado, né? E assim todo mundo ganhava. Agora, o que não dá, na minha opinião, é que continue dessa forma. Pessoas sem poder, apavoradas, entendeu? Porque não vem um caminho para serem especial. E eu concordo com elas, concordo com elas. Sim. Não foi criado aquela lei de 30 níveis? Foi 2000, foi Flauber. Chico mudou para virar QAP1, QAP2, QAP3, QAPS. Bom, veja bem, seja o Cláudio ou Chico, aí conseguiu isso. Tanto é que, né, ele tinha se aposentado como mineiro, passou a ser especial. Não, foi o caso de Antônio Cândido. Colegas que tinham se aposentado como O QAP2 foi. Antônio Cândido passou para especial. então, por que não há essa efetividade agora? Eu não estou entendendo. Por que não existe isso agora? De os colegas que se aposentaram, né? Porque na PM há a questão de você só trocar, né? No Exército também, na Marinha e tal. Então, por que aqui, quem tinha conseguido, por que não volta, certo? Não vê se tem uma brecha aí para colocar isso. Quem se aposentar passa automaticamente a ser especial, independente de ser de segunda, de primeira, passa automaticamente a ser especial. Antigamente era assim, tanto é que ela conseguiu ser mudou, não foi? Em 2012, ou foi 2000, eu acredito que foi 2012, 2010, eu acho. A gente tinha a criação. Em 2010 foi criado o QAP5, QAP4, QAP3, QAP2, QAP1 especial. Tinham 6 níveis. E aí, nesse momento que foi criado, em 2010, nesse momento que foi criado esses 6 níveis, a PM conseguiu equiparar. Né? Tenente, primeiro-tenente, major, tal, conseguiu fazer essa equiparação. E aí, já com Flauber, em 2011, foi feito os níveis, 30 níveis. E nesses 30 níveis foi feito um reenquadramento. E se admitiu um reenquadramento para quem estava aposentado. Porque você tinha um reenquadramento na ativa e quem tinha esses mesmos requisitos, que na época, eu não me lembro os requisitos, se tivesse esses mesmos requisitos na aposentadoria, você também seria. Então, em 2011, 2012, muita gente chegou ao caso de Antônio Cândido, ao caso de alguns, conseguiram essa situação. Então, eram 30 níveis, sendo que para delegado especial havia um travamento, ali no 26º nível, que foi destravado com o Eduardo Campos quando ele saiu em 2014 para ser presidente da República, né, candidato a presidente da República. Ele destravou isso. Então, não tinha mais essa trava para delegado especial. Não existia mais o especial 27, 28, 29 e 30. Esses 4 últimos níveis. Em 2017, em janeiro de 2017, aí houve voltou, não era mais a progressão, voltou a ser verticalizado. E aí houve essa progressão. Quem estava em determinado nível, que era o caso de Nelly, ele tinha que ser enquadrado ou como QAP2, ou como QAP1, ou como delegado especial. Então, nesse momento que houve esse reenquadramento, nesse reenquadramento, ela foi para delegado especial. Não há uma previsão desse reenquadramento. Como são 3 anos para especial, 5 para substituto, 3 para substituto, 5 para QAP2, 5 para QAP1, no 14º você viraria, vai se aproveitar, por exemplo, tem gente que tem 17 anos, eles iriam automaticamente para delegado especial. Quem tem 17 anos iria para delegado especial. Houve naquela época uma janela de oportunidade ali na negociação salarial para aposentar para promover os aposentados. É o caso a se estudar, sabe? Se admitiu no governo naquela época. A gente, na negociação salarial, a gente também tentou, de alguma forma, ver essa situação, mas não havia espaço nesse sentido não, tá? Mas podemos estudar. Sim,
isso é um grande questionamento. Eu fiz de tudo na negociação salarial para a gente destravar isso. Eu acho que sedimentou tanto de uma maneira que se a gente tentar tirar isso, pode atrapalhar uma série de outras situações, sabe? Seria um momento de tirar o QAPS. Eu acho que seria um momento agora. O mais novo reclama demais. Eu acho que seria um momento. Para o psicólogo, dessa atrelamento. Eu acho que talvez, eu não sei porque eu não sei como está as negociações, mas de repente seria nesse momento. Esse seria lutar, não digo que conseguir, mas pelo menos de lutar por isso. Para não ser mais assim. Vamos resolver o problema da promoção, né? Então, a gente tem vários... Eu tenho um colega que diz que a gente tem tanta luta que falta ringue, né? Então, a gente tem um problema de promoção. Vamos tratar esse problema de promoção agora. Então, eu acho que a gente tem muitos problemas, realmente, muitas coisas para serem resolvidas. Mas eu acho que esse é o momento que a gente tem que brigar por tudo. E o que vier, sabendo que tem coisa que vem e tem coisa que não vem. Mas que eu acho que é um momento de algumas áreas, inclusive a imobilidade, eu acho que a gente tinha que Não está aí está previsto a mobilidade no Conselho Superior de Polícia, né, mediante voto de 2/3. Mas o VGS aí eu já acho mais difícil, porque por conta de Nossa, CM e tal, é muita gente. Eu acho que isso. Coloque lá no Google Forms. Eu vou te contar qual que é esse aqui, que eu percebi que tivesse que estar na reunião, né? Vou te colocar. Eu li algumas coisas, eu posso colocar. Coloca a população. São sugestões que eu gostaria de fazer. Eu li, assim, rapidamente a lei, mas vi algumas coisas que eu gostaria a título de sugestão, né? É como eu falei anteriormente, eu não estou acompanhando as negociações, pode ser que eu fale coisas aqui que sejam absurdas, mas eu gostaria que fosse visto como uma pequena contribuição, né? Eu observei que a lei ela só fez referência ao delegado aposentado em 2 ocasiões. Uma, no momento em que ele vai receber a doação da arma, né? E um outro momento no auxílio saúde. Eu acho que deveria haver uma previsão maior em relação aos aposentados, porque nós temos aí vários cargos comissionados e eu observei que sempre fazia referência que, não, claro, no de delegado geral, alguns cargos que realmente é imprescindível que seja alguém da ativa, mas, tipo, chefe da secretaria. Então, existem alguns cargos que poderia, sim, um delegado aposentado, não é, contribuir diante da experiência dele, do conhecimento que ele tem, de vários lugares que ele passou. Então, ele poderia... Eu lembro que a doutora Evanise foi, acho que, chefe da secretaria, né, de gabinete. Então, assim, fez um trabalho muito importante, um trabalho organizado, né, bem estruturado. Então, eu acho que são exemplos que a gente pode aproveitar. Então, eu acho que era interessante, talvez, acrescentar alguma coisa em relação até o momento da aposentadoria, da preparação do delegado. Muitos, o que eu observei, né, que muitos delegados, às vezes, eles queriam até se aposentar, mas não sabem como vai ficar. Então, não existe nenhuma preparação para esse momento, não é? Que é um momento de transição na vida, não é? Do delegado.
Não, não seria atividade meio, seria alguma coisa no sentido de talvez preparar ele com algum curso para a parte privada, alguma coisa assim. E também essa questão que vocês já falaram aqui, até da promoção, né? Afinal de contas, aquela pessoa... Pronto, então então eu acho uma que preparação financeira, talvez alguma coisa a mais. Eu acho que foi muito ausente, os aposentados ficaram ausentes da lei, né? Assim, em relação ao auxílio saúde, ele diz que deve comprovar as despesas médicas, né? Elas têm que ser comprovadas. Eu achei que isso ficou muito solto e é um pouco perigoso, eu acho, que colocar isso aí. Talvez seja um tiro no pé você colocar, você tem que comprovar despesas médicas. A gente já sabe que todo mundo, por exemplo, na aposentadoria, dificilmente alguém vai sair com a saúde, não é? Então, eu acho que talvez essa parte de comprovação, como eu falei, né? Talvez eu esteja aqui argumentando com coisas absurdas, mas... E também em relação a esse até 10%. Então, o plano de saúde, por exemplo, é algo extremamente caro. A gente não tem um hospital. Então, você coloca até 10%, se ele dá 2%, não dá para pagar plano de saúde, porque depois de uma certa idade, o plano de saúde é caríssimo. Você vai pagar em torno de R$3.000 hoje, de um plano de saúde. Aí, se você dá 2%, você não vai nem poder pagar o plano de saúde. Sem falar medicação e tudo mais, que todo mundo sai sequelado, né? Então, as sequelas você gasta muito com medicação, com fisioterapia, com tudo. Então, até 10% eu acho que é uma coisa que deveria ser suprimida e colocar 10%. Né? Isso seria em relação... a comprovação médica. Em relação aos aposentados... Só fazer essa observação. Tanto para o juiz como o magistrado, a necessidade dessa comprovação. Mas não tem obrigação de imitar, não, Diogo. Deixa a legislação dele para lá, a gente tira isso. Deixa eu... Essa comprovação médica tem nas legislações da Justiça e do Ministério Público, além de que, recentemente, a AGU estabeleceu o seu auxílio saúde e, novamente, o TCU disse que tem que ser mediante comprovação de despesas médicas. Quando a gente fala em até 10%, eu vou dar um exemplo aqui de um delegado que 35 anos é delegado especial. Então, 10% dele seria R$3.500. Ele é solteiro, não tem filho. Então, ele consegue comprovar, talvez, um plano de saúde dele, R$1.000. Então, ele vai receber R$1.000, entendeu? Porque ele consegue comprovar até 10%. Então, ele receberia menos, porque é o que ele consegue comprovar. Já uma pessoa mais antiga, delegado especial, com 50, 60 anos, ele vai ter uma despesa de R$5.000. Mas ele só consegue ter o reembolso de até 10%, ou seja, R$3.500 ele vai receber de auxílio à saúde. É nesse sentido a norma da Justiça, é nesse sentido a norma do Ministério Público, é nesse sentido a norma da AGU. Na AGU ele é um valor fixo, diferente que é no Ministério Público e no Judiciário, principalmente no Judiciário, é 10% até 50 anos e 15% depois dos 50 anos, ou pessoas que têm doença grave. Então, 10 e 15. Né? Então, mas é sempre mediante comprovação de despesa médica.
talvez a gente melhore a redação, porque a ideia do AD 10% é essa que eu disse do juiz. É assim lá com os juízes. Eles recebem até 10%. Ele comprova que gastou R$5.000, mas ele recebe até 10%. Ele recebe até R$3.500. Isso. Então, uma redação melhorada. Isso já tá no... então é isso. Então, pessoa que tem 35 anos, ele recebe até 10%, mas ele só consegue comprovar R$1.000. Então, ele vai receber só R$1.000. Entendeu? Mensal. Oi. Uma coisa que me chamou a atenção também foi lá em relação ao concurso, né, onde tem a previsão lá do TAF, que é o teste de aptidão física. Já é uma tendência em alguns estados, inclusive São Paulo, né, que não existe mais o TAF. Então, assim, essa visão mais moderna e mais, né, do delegado de polícia é de suprimir, de retirar essa exigência do TAF. Isso é uma coisa que é a tendência atual. Vários estados já estão tirando o TAF. Aí a gente vem, assim, eu acho que era importante, já que a gente está modernizando, né, seria importante a gente retirar essa previsão de TAF do concurso público. Eu acho que não tem sentido o TAF. O TAF você vai beneficiar, muitas vezes, até pessoas que têm mais essa visão mais, por exemplo, militar, não é? E tudo mais. E para o cargo de delegado é alguém que tem que manejar a técnica jurídica. Então, não tem sentido o TAF. São Paulo não tem mais TAF. Mas mesmo policial, eu acho que o TAF é uma coisa assim, totalmente ultrapassada e que não tem mais sentido. Delegado é uma carreira jurídica, né? Então, a minha colocação seria essa também em relação ao substituto, né? Retirar agora o cargo de substituto. E agora eu queria falar sobre gostaria que deixasse consignado em relação ao aposentado os cargos comissionados, né? Os cargos comissionados para os aposentados. E algumas coisas em relação à escola superior, né, da Polícia Civil. Sim, eu acho que era imprescindível uma vaga para um aposentado no Conselho Superior. Eu acho que não tem como você deixar um Conselho Superior sem a presença de um aposentado. Eu sou contra a ter vaga os ex-chefes de polícia, mas sim um delegado aposentado. Eu acho que... mas eu acho que era muito importante a presença de um aposentado. Tem que ser um e o substituto. Tem que ter um e o substituto. Eu acho... Não, eu estou colocando aí, ele está... seria agora em relação à escola, não é? Eu observei algumas coisas. Por exemplo, a exigência para ser o diretor da escola, não é? Faz referência que ele tem que ter 10 anos como delegado, 1 ano de docência e pós-graduação. Aí não especifica se é pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. Aí eu acho que fica um pouco contraditório
Isso do ponto de vista da legitimidade, não é, para desenvolver as atividades que vão ser exigidas desse profissional. Então, a legitimidade e até a credibilidade, até fora da polícia. Então, a gente precisa de uma escola forte, não é? Uma escola que tenha um reconhecimento. Então, se você vai por uma pessoa que tem apenas 1 ano de docência e, por exemplo, uma pós-graduação lato sensu, ele não tem condições de direcionar, por exemplo, cursos, que pode haver cursos, né, de formação e também cursos, pode promover cursos lá estricto sensu. Então, a gente tem que ter uma preocupação em relação a essa escola, porque a gente precisa atender às normas que estabelecidas pela própria instituição e pela carreira policial, mas a gente também precisa atender às normas do MEC, não é? As normas que são estabelecidas para a área de educação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a pós-graduação lato sensu, ela não pode coordenar um curso stricto sensu. Né? Então, também eu não vejo como uma pessoa que tem somente 1 ano de docência e uma pós-graduação lato sensu, ela não pode desenvolver um trabalho de investigação científica. Isso é impossível. Então, a gente tinha que, talvez, estudar isso melhor para ter uma visão também fora, em relação até às próprias universidades federais, porque você precisa atender essas exigências, né, do MEC. Uma outra preocupação que eu tenho, eu não vi nenhuma referência à questão de intercâmbio. Então, hoje, nós temos mercados transnacionais, nós temos... Então, não tem como a gente deixar de ter essa visão do intercâmbio. Então, é muito importante essa previsão para essa escola, não é? Que ela tenha esse trabalho também de intercâmbio. E em relação até às questões técnicas mesmo, de cursos de preparação, por exemplo, nessa área de inteligência artificial. Então, você tem que ter essa previsão de intercâmbio. Então, se não tiver na lei, já vai ter um óbice aí, uma dificuldade, não é? Para que se possa trabalhar. Então, eu gostaria de consignar essa, em relação não só ao diretor geral, né, da escola, mas também ao diretor de ensino, né? Esse diretor de ensino. E ele faz aqui também uma exigência de que tem, de preferencialmente, ter essa pós-graduação em educação. Eu acho que restringiu muito, porque se é uma pessoa que trabalhou, por exemplo, fez um doutorado, um pós-doutorado em Direito, então ele tem todo esse preparo para desenvolver atividades de pesquisa científica em relação às diretrizes, não é, que são exigidas na área da educação. Então, necessariamente, não é alguém que tem que ter uma pós-graduação em educação. Então, eu acho que tem que fazer uma referência... eu acho que, no mínimo, ele tem que ter 5 anos de docência, ele precisa ter um curso de pós-graduação stricto sensu, não é? E haver também essa questão do intercâmbio, não só ele, como também o diretor de ensino. Então, são coisas assim que... e precisa ver em que a gente pode atender a legislação, as normas lá do MEC, não é? Para que a gente possa realmente oferecer, porque já imaginou, você vai ter cursos, vamos supor, aqui faz referência à parceria, vamos fazer uma parceria com a Católica, vamos fazer uma parceria
com outra instituição de ensino, com a Universidade Federal, mas aí o nosso delegado que está à frente, o nosso diretor lá de ensino, ele não vai poder coordenar, ele não vai poder... Está entendendo? Porque ele não tem... esse curso não vai poder ser reconhecido. Então, são coisas que eu acho que era importante que houvesse essa previsão. Claro, se possível, e essas colocações são todas aí a título de sugestão, não é? Pronto, era isso que eu queria colocar, e que fosse, vou, né, mais uma vez, falar aqui em relação aos aposentados, que tem que haver uma previsão maior na lei sobre os aposentados, porque ficou muito discreto. Só a arma e a possibilidade dos 10% lá do auxílio saúde. Que houvesse a previsão ou ativa ou aposentado. No entanto, que fosse delegado, não é? E em relação à escola, realmente precisa haver um estudo talvez melhor para apresentar, porque a gente precisa ter uma escola forte que vá ter uma legitimidade, um reconhecimento, inclusive fora da própria instituição, né? Algo que tenha assim, um respeito, perante até os demais... o meio acadêmico e o próprio, assim, o judiciário, o Ministério Público. Pronto, era isso. Então, obrigada aí pela oportunidade. Oi. Oi. A lei diz em nenhum momento que essa progressão será automática. Fala que as progressões serão efetivadas anualmente. Né? Deixa eu só ver. Acho que é artigo 3º. Progressões serão efetivadas anualmente. A observação aqui para o corpo. Oi, vou deixar essa observação aqui, mas a progressão serão efetivadas anualmente, cumpridos os requisitos estabelecidos na lei. Não sei se talvez a gente ressaltasse, né, mais o automático. A gente acaba com a quantidade de vagas, né? Eu acho que isso já foi acertado, essa parte das Forças Armadas já tem na lei da paridade e da integralidade. É uma lei de 2022, né, que foi ajustada agora, né? Isso foi acertado, inclusive, né, em Assembleia Geral. Era um dos requisitos para a gente aceitar a proposta do governo, aceitar o tempo de forças auxiliares. Eu acho que é uma decisão já... Tem algum problema ali no tocante quem é bombeiro. Quem é bombeiro, aí é um entendimento da PGE, eles entendem que bombeiro não trabalharia com a segurança pública apenas em desastres, em
em desastres e incêndio, e aí não trabalhei na segurança pública, então não teve como eles admitirem essa possibilidade. Sim, seria a história do reenquadramento utilizando tempo anterior de serviço. Eu vou deixar essa observação aqui. Veja, a gente colocou aqui, o Marcelo está perguntando quais são os eixos principais, depois eu mando a apresentação aqui para vocês. São esses 8 eixos aí que a gente entende como principal, né? O eixo saúde, o eixo promoção, o eixo corregedoria, termo de ajustamento de conduta, o eixo autonomia financeira, o eixo de gatilho para realização de concurso público. Eu mando a apresentação aí para vocês, para tentarem identificar os 8 eixos aí principais. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar? Doutora Cláudia, quer falar alguma coisa? Bem, é isso. Até dia 25 a gente recebe as sugestões aí pelo Google Forms. A gente anotou também algumas sugestões. Não sei em que sentido ele está. O adicional de acumulação está lá previsto também. Está inclusive previsto para toda a polícia, né? Assim como é em Natal, como é na Bahia, é previsto em tudo. Tu colocou essas observações lá no Google Formulário? Isso, no Rio Grande do Norte é 30%. É a melhor que tem, né? É 30%. E é para todos os policiais.
Eu acho que isso seria uma briga, né, para a gestão comprar essa de acumulação, né, porque isso dá uma dinamicidade aí no trabalho incrível, né, porque você consegue estimular o colega a trabalhar, né, para uma cidade maior e responder para um menor e ter essa acumulação como incentivo para ir. Hoje o colega, para ir para uma delegacia maior, o cara, né, pensa 10 vezes, porque ele só vai ter aumento de trabalho, praticamente não vai ter compensação remuneratória. Bem, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou encerrar. Né, está no WhatsApp, está no... Quem tem... Não. O pessoal diz que eu não estou atento aos grupos, mas quem conversa aí comigo no pessoal, eu sempre, né, dou feedback, eu ligo quando está aqui, conversar aqui na internet, está à disposição para debater. Todos esses questionamentos vão passar para o advogado para que a gente tente alinhar as possibilidades aí. O pessoal disse que colocou algumas observações no Google formulário e aí ele não consegue mais mandar de novo, porque só consegue uma vez, né? Feito votação. Teria como colocar de novo, ele teria que entrar com outro e-mail, é? A gente está tentando aqui ver se tira esse bloqueio. Mas se ele entrar com outro e-mail, não resolve não? Eu acho que você registrar outro e-mail, você consegue fazer outras observações. Pronto, a gente está à disposição aqui e a gente vai deixando vocês comunicados aqui. Mais alguma coisa, Claudinha? Só agradecer a presença de todos e de todas. Não deixem de participar, enviem as suas sugestões. Nós vamos enviar para o escritório e nós vamos estar, com certeza, com uma minuta bastante elaborada, bem minuciosa. E, mais uma vez, eu gostaria de dizer que, se por acaso todas essas compilações não forem aceitas agora, depois nós vamos lutar por elas. Por isso que é muito importante nós estarmos muito juntos, muito misturados, que vocês nos procurem, que venham aqui na ADEP, que a gente converse, porque vai ser a nossa união que vai fazer com que realmente a nossa categoria seja valorizada, apenas com nossa união. Muito obrigada a todos e todas. Valeu, a reunião se dá por encerrada. A gente está à disposição aí nos canais normais. Tem mais gente, obrigado.